Recentemente, várias etnias do Parque Indígena do Xingu divulgaram um manifesto. E a principal preocupação deles é com a preservação ambiental em torno do parque. Nós estamos recebendo hoje em nossos estúdios o senador Rodrigo Hollenberg, que esteve lá no Parque Indígena do Xingu recentemente e vai nos falar aqui sobre a experiência dele e sobre a situação que os índios naquela região estão vivendo. Senador, prazer em recebê-lo aqui em nossos estúdios. Obrigado por sua visita, mais uma visita, né? E, inicialmente, a gente queria saber um pouco dessa sua visita lá no parque, qual é a situação, porque existem relatos de que dentro do parque parece que ainda há uma preservação boa, mas em torno já começam a aparecer algumas áreas de desmatamento. Parece que eles têm um problema também com uma usina hidrelétrica que foi construída, não a Belo Monte, mas uma pequena usina que foi construída ali perto, que está gerando algum problema de seca num dos rios deles, né? Que eles têm vários, o Xingu é o principal, mas tem vários afluentes ali também. Qual foi a sua impressão? Bom, primeiro quero registrar que é um prazer poder participar mais uma vez desse programa. Qualquer pessoa que vai ao Xingu volta extremamente impressionado, eu diria que até que modificado. Eu tive a oportunidade, a convite da Fundação Darcy Ribeiro, a assistir à cerimônia do Quarupi, onde um dos homenageados, o Quarupi é uma cerimônia fúnebre, em que se homenageiam mortos queridos, importantes para aquelas comunidades. Foram homenageados 3 pessoas nesse Quarupi e um deles foi Darcy Ribeiro. Eu tive a oportunidade de conversar com as lideranças indígenas, especialmente do povo Iaualapati, onde foi realizada a cerimônia do Quarupi deste ano. E segundo o cacique Aritana, há uma preocupação muito grande em função da pressão de desmatamento sobre as nascentes do rio Xingu. O Parque Nacional do Xingu foi uma grande conquista do povo brasileiro. O Brasil deverá para sempre aos irmãos Vilas Boas essa demarcação dessa terra. O que permitiu que até hoje nós tenhamos populações indígenas, vários povos, como os Iaualapati, os Calapalos, os Camaiurás, os Cuicuros e diversos outros povos, vivendo ali em harmonia com a natureza e vivendo bem. Eu pude presenciar um povo bonito, vigoroso, até exuberante, vivendo num ambiente de muita harmonia. Não vi nos dias que eu estava lá uma mãe brigando com o filho, os filhos ali, as crianças também muito bem cuidadas. Realmente fiquei muito impressionado. Mas ao sobrevoar, tanto na chegada da cerimônia como na saída, ao sobrevoar os limites do Parque do Xingu, a gente percebe que há sim um processo de desmatamento em curso. É claro que ele é maior à medida que vai se afastando do parque. Mas segundo o cacique Aritana, quando o Parque Nacional do Xingu foi demarcado, várias nascentes ficaram do lado de fora e é exatamente sobre essas nascentes que está crescendo a pressão de desmatamento. Agora, senador, como é que a gente consegue compatibilizar a necessidade de crescimento econômico do país e obviamente que a gente não está pensando só em dinheiro, está pensando na melhoria de vida da sociedade, né? Porque a gente sabe, pelo menos, o senhor também deve ter visitado várias vezes a Amazônia, eu estive lá várias vezes, a gente sabe que há uma riqueza ali fabulosa, né? São mais de 300 bilhões de árvores, é uma coisa assim que é difícil até conceber e imaginar. E, no entanto, você observa comunidades inteiras ali vivendo na miséria às vezes. Como é que é possível conciliar esse desenvolvimento para garantir uma melhor condição de vida para essas sociedades com a preservação de culturas importantes como as culturas indígenas? Pegamos, por exemplo, o caso de Belo Monte,
da usina de Belo Monte. Eles são contra, mas ao mesmo tempo a gente sabe que o país precisa de energia elétrica. A gente não quer repetir aqui o apagão que a gente teve já no passado, que gerou uma instabilidade muito grande no país. Bom, esses são os dilemas do crescimento. E é fundamental que, na solução desses problemas, tenhamos como princípio o diálogo, a oportunidade de ouvir a todas as comunidades e buscar aquelas soluções que sejam as melhores para todos, reduzindo ao máximo os impactos negativos e ampliando ao máximo os impactos positivos. No caso do desmatamento, o Brasil hoje pode ampliar muito a sua produção de grãos, de alimentos, de energia, sem precisar avançar sobre áreas preservadas dos nossos diversos biomas. Isso é absolutamente possível. Ainda essa semana nós fizemos uma audiência pública na Comissão de Meio Ambiente, com a presença do professor da PUC de São Paulo, Ladislau Doubel, em que ele distribuiu um artigo de sua autoria mostrando a quantidade enorme de área que é ocupada pela pecuária brasileira, que é uma pecuária de baixíssima produtividade. Que é extensiva, né? Que é altamente extensiva. Nós temos uma pecuária que tem um pouco mais de uma unidade animal por hectare. Isso é inadmissível. E mostrando que, se a gente aumentar a produtividade dessa pecuária, nós temos uma liberação enorme de um estoque de terras para a ampliação da produção de alimentos, para a produção de água e energia e até para a produção florestal. Então, esse é o caminho que nós devemos trilhar. Por outro lado, nós temos que perceber que quando a gente mantém uma área de preservação permanente, quando a gente mantém uma unidade de conservação, quando a gente demarca uma terra indígena, além de propiciar um direito garantido pela Constituição Federal para essas populações indígenas viverem adequadamente, viverem em harmonia de acordo com a sua cultura, nós estamos também garantindo, e nós não podemos jamais esquecer disso, a prestação de uma série de serviços ambientais. Serviços ambientais que vão favorecer o conjunto da sociedade brasileira. Por exemplo, a regulação do clima. É importante, outro dia teve uma exposição no Senado aqui sobre os rios voadores, ou seja, a importância que a floresta amazônica tem para o ciclo das chuvas. Para o ciclo das chuvas em todo o Brasil. A floresta amazônica é tão importante como o continente antártico para regulação das chuvas. Então, a preservação das nascentes. Nós estamos, por exemplo, quando a gente fala do Parque Nacional do Xingu, nós estamos falando de uma região, de um bioma, que é o bioma de Cerrado, o Cerrado Amazônico, um cerrado em transição para a floresta, que é responsável por 70% do abastecimento das águas das bacias do Paraná, do Tocantins e do São Francisco. Então, se a gente pensar numa visão de médio e de longo prazo, que é uma visão inteligente, uma visão de sustentabilidade, nós estamos vendo que preservar essas áreas de preservação permanente, preservar esses rios, é preservar a própria sustentabilidade, a própria pujança da agricultura brasileira. Em relação a Belo Monte, que você colocou, as hidrelétricas, o Brasil terá, sim, que ampliar as suas alternativas energéticas. E nós temos que, na minha opinião, investir em todas as alternativas. Esse é um diferencial de competitividade que o Brasil tem, do qual não pode abrir mão, que é temos uma matriz energética extremamente diversificada. E limpa, né? E limpa. Não toda limpa, porque hoje nós temos o pré-sal, que embora seja de origem fóssil, precisa ser aproveitada porque é uma riqueza para o país, mas desde que os recursos oferidos com a exploração do petróleo e do pré-sal sejam utilizados no desenvolvimento de novas tecnologias limpas, na educação, como está sendo proposto, na qualidade da educação e no desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil. Mas além do petróleo, nós temos a agroenergia e essa é uma grande alternativa para o Brasil de menor impacto. Nós temos a energia solar, nós temos a energia eólica, nós temos as florestas energéticas, nós temos a biomassa e o etanol de segunda geração, de terceira geração, e temos as hidrelétricas. O Brasil, inclusive, desenvolveu uma tecnologia que precisa ser debatida, que é a tecnologia do fio d'água,
que permite a geração de energia elétrica com impacto ambiental muito menor, mas também, em contrapartida, ou por outro lado, reduzindo a capacidade de geração de energia elétrica naquele curso d'água. O que é fundamental é que isso tudo seja feito de acordo com os pressupostos constitucionais e legais, fazendo que todos os procedimentos sejam feitos com profundidade, ouvindo as comunidades, e essa foi uma das grandes questões colocadas no documento que recebi das populações indígenas, que eles estão se sentindo pouco ouvidos no processo de implementação de grandes empreendimentos. Agora, o senhor avalia que o Brasil está realmente pegando a rédea, o governo brasileiro, a sociedade brasileira, está tomando a rédea desse processo? Eu me explico da seguinte maneira. Numa visita que eu fiz algum tempo atrás na FUNAI, fazendo uma reportagem, tinha uma agência alemã instalada dentro da FUNAI. Eu fiquei me perguntando, será que uma ONG brasileira poderia... É claro que na Alemanha não tem índios, né? Mas será que uma ONG brasileira poderia se instalar dentro de uma agência governamental alemã para tentar ajudar no processo de articulação e definição das políticas, seja quais fossem essas políticas lá dentro da Alemanha? Quer dizer, a pergunta é, não falta disseminar essa comunicação aqui para tornar essa comunicação mais fácil, mas com uma soberania, com um entendimento interno, de negociação interna entre as comunidades? Eu não sei o que levou, por exemplo, a ministra da Cultura a não querer receber esse manifesto lá dos índios do Xingu. Mas às vezes fica a impressão de que primeiro falta conhecimento sobre o assunto, um conhecimento mais alargado sobre o assunto. E segundo, que há necessidade de uma conversa aqui dentro de casa, antes de você talvez ficar na defensiva com relação... Parece que o Brasil muitas vezes coloca na defensiva quando tem florestas gigantescas e essa comunidade toda aqui dentro, né? Indígena. Olha, eu saí com a convicção da Rio+20 que o Brasil é o país que reúne as melhores condições em todo o mundo para inaugurar efetivamente um novo modelo de desenvolvimento. Um novo modelo de desenvolvimento sustentável. Para isso nós temos que valorizar não apenas a nossa diversidade biológica, mas valorizar também a nossa diversidade cultural. E ter a humildade de compreender que nós temos muito que aprender também com as populações indígenas. Claro que nós temos muito o que ensinar, mas nós temos que ter humildade e reconhecer que nós temos muito o que aprender. Porque são populações que estão vivendo harmonicamente, né? A gente não vê a violência que a gente vê nas nossas grandes cidades, esse convívio harmônico com a natureza. E eu diria que nós estamos vivendo no Brasil nesse momento, especialmente nessa questão ambiental, mas mais ainda na questão indígena, uma ausência de lideranças. Eu fico imaginando como faz falta hoje a ausência dos irmãos Vilas Boas, por exemplo, de gente com a visão brasileira, mas uma visão generosa que tinham os irmãos Orlando e Cláudio Vilas Boas. E do próprio Darcy Ribeiro, né? O próprio Darcy Ribeiro, muito bem lembrado, o grande Darcy Ribeiro. E isso tudo nos leva a identificar que há um esvaziamento enorme da FUNAI. A FUNAI hoje é uma instituição quase desnecessária para as populações indígenas. Assim, esse é o depoimento que eu ouvi das populações indígenas, das lideranças com que tive a oportunidade de conversar. Eles não se sentem representados pela FUNAI, não encontram na FUNAI um canal de interlocução. No próprio governo, a FUNAI é uma instituição de segunda... categoria? Sem maior importância, de menor relevância. E isso é muito ruim. Nós estamos perdendo uma grande oportunidade de reverter
a nossa relação com as populações indígenas, que historicamente foi uma relação de dominação e de dizimação dessas populações, para ter uma relação mais generosa, uma relação de compartilhamento e de aprendizado mútuo. Uma outra preocupação que essas populações indígenas revelaram também nesse manifesto que eles divulgaram foi com a questão da mineração em terras indígenas. A Constituição estabelece claramente que o subsolo é de propriedade da União e aí, de novo, se gera um impasse, quer dizer, o que está no subsolo é da União, só que para você acessar o subsolo você vai ter que fazer por cima, né? Pela terra, entrar com equipamentos, e a gente tem tido casos aqui no Brasil de mineração, projetos e projetos de mineração. Tem projetos que são mais sustentáveis, outros projetos que não são sustentáveis, né? Nesse caso, como é que o senhor se posiciona? Então, veja bem, eu recebi o documento das mãos do cacique Aritana, os documentos em que as populações indígenas do Alto Xingu manifestam preocupação em relação a diversas questões, e uma dessas é a possibilidade de aprovação de um projeto que tramita na Câmara dos Deputados, que autoriza a exploração mineral em terras indígenas. Primeiro, é importante registrar que o Brasil hoje é um grande exportador de minérios como uma commodity, sem agregar valor a essa produção mineral, o que é um absurdo. Isso quando se exporta legalmente, né? Porque a gente sabe que tem muita coisa que vai por debaixo do pano. É verdade. Agora, isso é um absurdo para um país que já é a sexta economia do mundo, um país que já tem um padrão de desenvolvimento tecnológico razoável, que precisa ainda avançar muito, mas que nós estejamos, por exemplo, vendendo ferro como commodity, vendendo nossos minerais como commodity, sem agregar valor aqui, sem ampliar a riqueza da população brasileira aqui internamente. E muitas vezes esse minério vai bruto, volta beneficiado e nós compramos esse minério de volta por um preço muitas vezes superior. Então, essa primeira é uma questão, porque para explorar minérios nas populações indígenas, criando um impacto ambiental e social enorme em populações que vivem harmonicamente com a natureza, para fazer isso, eu sinceramente entendo que não vale a pena. Agora, é claro, e a Constituição é claro, o subsolo pertence à União, pertence ao Estado brasileiro, que essas questões elas têm que ser vistas caso a caso, né, de uma forma com muita tranquilidade, com muita serenidade, e sempre, e aí essa é uma questão de princípio, ouvindo as populações indígenas. A gente tem que reconhecer e admitir que as populações indígenas estão ali antes de nós. Nós somos a continuidade da colonização. Então nós temos que ter esse olhar generoso e esse olhar compartilhador das questões. Portanto, qualquer que seja as questões que envolvam as populações indígenas, necessariamente elas têm que ser ouvidas. Senador, o nosso tempo se esgotou, a entrevista voou, é um tema que certamente é permanente, eu tenho a impressão que é estratégico para o país, então certamente nós voltaremos a debatê-lo aqui em breve com o senhor e com outros parlamentares também que se debruçarem sobre o assunto. Eu queria agradecer a sua presença, agradeço também a sua atenção. Nós conversamos hoje com o senador Rodrigo Hollenberg sobre o Parque Indígena do Xingu. Se você tiver sugestões, comentários, acesse nossa página na internet www.senado.gov.br/TV. Até a próxima.